Muito bom dia, manhã de domingo, eu Viva Mais Claro, com informação de qualidade e aquela leveza que o seu domingo pede. Vamos aos destaques desta semana. De olho no coronavírus, o que é imunidade de rebanho? A reinfecção pela Covid é uma realidade? Será? Autocuidado em tempos de pandemia, dicas super úteis. No quadro #Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem recebeu alta hospitalar. Veja também, mude um hábito em nova versão. O depoimento de José Claudemir sobre atividades que enchem os dias dele de alegria. E mais, a receita de hoje é funcional. Bolo de aveia, amaranto e cacau sem glúten e sem lactose. O Viva Mais está só começando. Eu começo o programa de hoje falando sobre um tema bastante discutido no momento, que é a tal da imunidade de rebanho ou imunidade coletiva, além dos casos de reinfecção da Covid-19, se é que de fato já foram comprovados. Para explicar toda essa situação, eu converso com o cardiologista e professor titular da Universidade Federal de Sergipe, Dr. Antônio Carlos Sobral Souza. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Dr. Carlos, eu já começo aí, Dr. Souza, perguntando o que de fato significa essa imunidade de rebanho ou imunidade coletiva. Muito bom dia. Bom dia, Karine. Bem, unidade coletiva ou unidade de rebanho, como você se referiu, é uma situação que ocorre quando a quantidade de pessoas que sofreram a doença, por exemplo, no caso da Covid, seria especificamente a Covid, ou seja, tiveram a Covid, que já estão imunizadas, ou então, por intermédio de uma determinada vacina, e que você atinge um número tal de pessoas que, a partir daí, o vírus não consegue mais se propagar. Quais são os parâmetros, para se dizer que certa população ela está com essa imunidade de rebanho? Porque a gente já ouve alguns relatos aí de que reduziram a porcentagem para considerar que tal X população está com a imunidade de rebanho. Como é que é isso, doutor Souza? Esse Karine, é um grande problema com essa virose, essa pandemia, né? Até uma situação, um tempo atrás, um colega nosso disse que o vírus, o professor SARS-CoV-2, ele está ensinando a gente muita coisa. Bem, o que acontece é o seguinte: existem modelos matemáticos para se prever mais ou menos quantos por cento de uma determinada comunidade precisariam estar contaminados pela doença para que isso não ocorra mais. Então, no início da pandemia, se acreditava que era em torno de 70% da população. Isso é um número que, de certa forma, assusta, né? Você imaginar, por exemplo, que Sergipe tem 2 milhões de pessoas, então você vai ter quase que 800 mil pessoas, ou sei lá, próximo disso aí, contaminada, para que a doença não progrida. Bem, depois ocorreram alguns outros cálculos dizendo que talvez a imunidade em rebanho se atinge quando mais ou menos 20% da população esteja acometida. Então, na verdade, o que a gente não tem um número preciso, porque você imagina que nós temos uma doença complexa, não é, e heterogênea, e se transmitindo por pessoas também heterogêneas. Por exemplo, logicamente que no processo de transmissão você leva em conta o grau de proteção. Por exemplo, nem todo mundo se protege do mesmo jeito. Então, você imaginar que tem uma comunidade em que o grau de proteção quando eu falo, uso de máscara, distanciamento, o lavar as mãos com frequência, quer seja com água e sabão, quer seja com álcool em gel. Então, quanto mais for o grau de proteção daquela comunidade, menor a chance do vírus ser transmitido, entendeu? Então, como existe essa heterogeneidade muito grande, o que os especialistas acham é que é muito difícil para a Covid-19 a gente ter um número exato de pessoas que
precisam ser contaminadas para que a doença deixe de progredir na população. Como é que está a situação aqui no nosso estado? Porque o que a gente ouve é que realmente já há uma redução no número de leitos, né, para a Covid, então as pessoas ficam com essa impressão de que a pandemia está acabando, de que não tem mais tanto risco. E isso é equivocado, né? Exatamente, Karine. Eu acho que se tivesse que passar uma das mensagens mais importantes da nossa entrevista é para dizer que a pandemia ainda não acabou. Essa é a grande mensagem. Porque o que nós temos notado é que diminuiu o número de internamentos, isso aqui é evidente, eu tenho acompanhado muito de perto, não só na rede privada, como na rede pública também. Diminuiu a quantidade de pessoas que procuram internamentos, mas ela existe. Outra coisa, existe casos graves. E outra mensagem importante é também que nós temos visto também pessoas jovens acometidas por essa doença e também jovens com gravidade, quer dizer, então não se pode de hipótese nenhuma relaxar. Isso que a gente está notando e a impressão que as pessoas estão achando que o processo já acabou e que vamos aí curtir a vida sem ter a proteção adequada. Infelizmente, doutor Souza, em relação às vacinas, o que a gente tem aí de concreto são as previsões, né? Exatamente. É outra coisa, Karine, porque, veja bem, em ciência, né, e eu posso falar porque eu trabalho, eu sou, como você falou, sou professor da universidade, do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e a gente trabalha com seriedade, né? Tem que ser a ciência não pode se fazer com brincadeira. Então, você não pode disponibilizar uma vacina para a população sem ter duas seguranças. A primeira de que ela funcione e a segunda que ela seja segura. Você não vai usar uma vacina para causar doença na população, porque é preciso que as pessoas entendam como é que funciona a vacina. Quer dizer, como eu falei no início, a imunidade se atinge tendo a doença, e aí é um problema que eu sei que você vai querer discutir depois, se essa imunidade é perene ou não, que esse é outro problema. Ou você adquire imunidade com vacina. E as vacinas, elas têm vários protocolos, vários tipos de vacina, porque uma delas é você injetar no indivíduo o próprio vírus da doença, de uma forma atenuada. Outro processo, eles usam um segmento do vírus, às vezes incorporado em outro vírus, para causar imunidade. Então, assim, é uma engenharia muito grande para você desenvolver uma vacina. Bem, uma vez desenvolvido isso, vem aquelas etapas necessárias para testar segurança e eficácia, né? Então, lógico, começa com animais, né, de experimentação, depois passa para um grupo pequeno aí de voluntários humanos, depois passa para um grupo maior e finalmente vem aquela fase 3, que a gente sabe que temos algumas vacinas nessa fase, né, fase 3, em que você imuniza uma quantidade maior de pessoas. Precisa de um processo natural que leva tempo. Então, o que a maior parte dos especialistas dizem é que nós só vamos ter essa vacina para chegar aqui nos postos no próximo ano. Tem gente que acha que em maio, tem gente que acha que em junho, então vai depender muito. Tem uns mais otimistas que dizem que talvez no começo do ano. Eu sei que está sendo feito um esforço muito grande. Outra coisa, quando esse teste é feito com seriedade, vai ter que se investigar os efeitos adversos. Você vê que todos nós ficamos surpreendidos que uma das vacinas mais adiantadas, que é a de Oxford, em associação com um laboratório inglês, a AstraZeneca, recentemente parou porque para testar, para observar se uma reação adversa que o indivíduo teve seria potencialmente perigosa para continuar o processo. Mas parece que já foi retomado. Então, quer dizer, ou seja, é um processo que leva tempo, Karine. Por isso que a gente não pode chegar e dizer assim, olha, a partir de tal mês nós vamos dispor dessa vacina, então e tudo vai acabar.
Então, até lá, a grande prevenção que a gente pode fazer é na proteção. Doutor Souza, para a gente encerrar aí a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho aí que há relatos de casos de reinfecção pela Covid. Isso procede? Como é que é? Porque as pessoas também confundem sequelas da Covid com uma reinfecção. Mas já há relatos, não é? O que eu chamo a atenção é que a imunidade é um processo mais complexo. Envolve anticorpos, mas envolve também outros elementos do organismo, que são chamados linfócito T, uma série de outros elementos, que também entram nesse processo e normalmente a gente não dosa. Então, não se sabe ainda, primeiro, quanto tempo dura a imunização para aqueles que já tiveram a doença. Nesse mesmo sentido, vai ser quanto tempo dura a imunização de uma vacina. Será que a gente vai precisar fazer reforço anual? Você lembra que tem vacina que a gente toma só uma vez na vida. Tem outras, como a da gripe, que é o H1N1, que todo ano a gente tem que fazer um reforço. A impressão que se tem é que nesse novo coronavírus vai precisar fazer reforços para que a imunização continue. Bem, nesse contexto, tem sido descritos indivíduos que tiveram comprovadamente a Covid, baseado no teste do RT-PCR, que é o único exame que, uma vez positivo, ele é indicativo realmente que o indivíduo teve a doença. Lembrar, se ele for negativo, até 40% dos casos você pode ter a doença com PCR negativo, mas se ele for positivo, não há dúvida. E depois de um certo período, o indivíduo voltar a ter sintomas da doença e lá vai o PCR positivo novamente. E aí, existem algumas dúvidas. Primeiro, é uma reinfecção? Parece que tem alguns casos aí, relatos de que isso realmente ocorreu. Seria o fato de que o indivíduo não teve o seu PCR, não desapareceu o PCR, que é o mesmo PCR positivo, o indivíduo teve outros sintomas e foi interpretado como sendo uma doença que recrudesceu, ou seja, que voltou. Será que é uma infecção por uma cepa diferente da Covid? Então, essas dúvidas existem no nosso meio. Não existe uma comprovação científica. É claro que parece que os casos de reinfecção são casos mais raros, mas a mensagem que nós devemos passar é que, mesmo para aqueles que já tiveram a doença, não devem relaxar. Ou seja, devem estar fazendo a mesma prevenção daqueles que não tiveram. Ou seja, lavar as mãos, usar máscara, distância. Ok, doutor Souza. Muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Ok, foi um prazer para mim e bom dia para todos. Ok, no próximo bloco, dicas de autocuidado em tempos de pandemia. E ainda, no quadro #Eu Venci a Covid-19, a gratidão de quem está recuperado. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Fique atento às consultas. Um médico dedica tempo à saúde de muitas pessoas. Pense nisso quando for marcar uma consulta ou exame. Faça-o com antecedência e desmarque se não puder ir. Se todos fizerem isso, o atendimento vai ficar mais fácil e rápido. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Não é novidade que estamos vivendo tempos difíceis com toda essa pandemia do coronavírus. Mas é exatamente em momentos como esses que devemos praticar o autocuidado. Confira agora dicas preciosas. Olá, hoje eu vim aqui trazer algumas dicas de autocuidado para esse momento de pandemia. Como nós sabemos, o isolamento, ele nos forçou a ter uma mudança drástica de rotina e esse processo, para muitas pessoas, acabou gerando um adoecimento que antes não existia. As responsabilidades mudaram, as tarefas mudaram, para uns houve ócio, para outros muita sobrecarga. Independente do que tenha acontecido com você nessa fase, é importante que
haja um olhar para dentro e que tenha um cuidado para que esse processo não acarrete adoecimento. A gente faz de tudo para se proteger do coronavírus, mas acaba adquirindo outros adoecimentos com esse isolamento. Então, eu vou falar aqui algumas dicas para que você consiga lidar melhor com esse momento que vai passar. A primeira dica é planejar o que vai ser feito no seu dia a dia. Tenha um planejamento semanal, um planejamento diário do que precisa efetivamente ser feito, disso que vai ser feito, o que é cuidado com outros e com outras coisas e o que é o cuidado de si próprio. É importante que nessa rotina tenha um espaço para o autocuidado, para que você cuide do seu corpo, para que você cuide da sua mente, para que você consiga ter bem-estar mesmo diante de tudo que está acontecendo, tá? Então, é importante primeiro cuidar da mente, tá? Então, ter um momento de meditação, um momento de oração, um momento em que se consiga ter uma paz, né? E se consiga organizar os pensamentos de forma que não se fique o tempo todo só pensando naquilo que precisa ser feito, nas notícias que a gente vê na televisão. Um momento de paz de espírito, em que traga tranquilidade, tá? É importante ainda nesse cuidado com a mente, todos os dias ter pelo menos 1 hora de uma atividade que dê prazer. Para uns isso significa ouvir uma música, para outros assistir um filme, para uns fazer algum tipo de arte manual, não importa o que seja, precisa que em 1 horinha do seu dia você tire esse momento para você, um momento de prazer em que você vai fazer uma higiene mental e esquecer tudo que está acontecendo lá fora, todas as obrigações que estão ao seu redor, tá? O segundo passo importante é cuidar do corpo. Então, o confinamento, né, o isolamento fez com que as pessoas se tornassem um pouco mais sedentárias. Então, é importante nesse momento cuidar do corpo, evitar comer em excesso, porque a ansiedade do momento para muitos desencadeou essa compulsão alimentar, né? Então, melhorar a alimentação, comer alimentos saudáveis, se exercitar, mesmo que dentro de casa. Agora, com a reabertura, né, gradual, é importante que se tenha alguns cuidados se quiser fazer uma caminhada ao ar livre, pedalar, que evite aglomerações, sempre use máscara, mas é preciso cuidar do corpo. Ter um horário no dia, alguns horários pré-definidos na semana para fazer uma atividade física em que seja possível movimentar todo o corpo e cuidar dele. Lembrando que a nossa imunidade está muito relacionada à nossa saúde mental e física, tá? Então, se exercitar, se alimentar-se bem, contribui para que a nossa imunidade esteja melhor e a gente, com isso, tenha menos propensão ao adoecimento, seja pelo coronavírus ou por outros vírus e bactérias. E em caso a gente seja acometido por alguma dessas doenças, a gente consiga ter uma recuperação melhor. Outra coisa importante de ser feita é manter os relacionamentos que antes eram mantidos de forma presencial, agora podem ser feitos à distância. Então, não deixar de fazer uma videochamada com amigos, com familiares. Apesar da gente precisar evitar esse contato físico, é importante que a gente mantenha esses laços afetivos, porque isso é importante para a saúde da gente, né? Nós somos seres humanos, nós vivemos em coletividade, então nós precisamos desse contato. Hoje a internet está aí, as videochamadas estão aí facilitando a manutenção desses laços, estreitando, diminuindo as distâncias, né, físicas. Por último, eu queria trazer aqui um cuidado que a gente precisa ter com o excesso de informação sobre o coronavírus. Muitas pessoas estão tentando assistir o máximo de noticiários possível, pesquisando na internet, compartilhando informações que recebe, e esse excesso de informações acaba trazendo uma sensação de pânico, de desespero em muitas pessoas, e isso acaba gerando um adoecimento. Então, para se manter atualizado sobre o coronavírus, tenta fazer uma programação semanal, diária, de quais noticiários você vai assistir. Evita ficar lendo tudo o que estiver disponível sobre o coronavírus, porque isso vai acabar trazendo mais adoecimento para você. Além disso, é importante ressaltar a importância da qualidade da informação que você está tendo acesso. Não compartilhe qualquer notícia que chegar até você, principalmente pelas redes sociais. Busque saber a fonte da informação, a veracidade das informações,
para que você não esteja compartilhando fake news. Isso pode trazer risco à vida das pessoas que você mais ama, tá bom? Então se cuida e a gente se vê. Um abraço. É isso aí, semana que vem tem mais dica para você. É prevenção, é saúde aqui no Viva Mais. E agora vamos exibir o depoimento de quem se recuperou do novo coronavírus, contou com o apoio da Unimed Sergipe e é grato por isso. Eu sou Juarez Santos Lima. Desde o primeiro momento em que eu procurei o Centro de Referência Gripal, que o atendimento foi muito bom, né? Diria que desde o pessoal que fica na portaria, passando pelo rapaz que entrega a senha, né? O primeiro recepcionista, depois o balcão onde a gente faz aquela primeira análise, né? O pessoal muito educado, bem preparado para o trabalho e um pessoal assim muito tranquilo, né? Tudo começou com uma mudança na nossa rotina, na verdade. Treinamentos à noite, discussões de casos, do que a gente conseguia ver novo. Os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, né, foram assim, muito profissionais, também muito humanos, né? Mas a gente tem uma coisa que tem um diferencial, que é a humanização. Todo mundo que trabalha aqui tem esse perfil. É muito família. A doutora Laís, que foi a epidemiologista que me atendeu, fez mais os exames e aí já me liberou da internação, né? Cada alta de um paciente, a gente faz o corredor da vitória. E aí o que a gente percebe? Que o corredor da vitória não é só para o paciente. O corredor está sendo muito para a gente, né? Porque a gente vai sabendo que a gente está lidando, que a gente está indo pelo caminho certo. Eles chegam com muito medo, né? Então, assim, você vai passando confiança para eles. Esse papel é não somente medicinal, profissional, mas também humano, ajuda muito o paciente a se recuperar, né? A Unimed dá muita abertura para a gente trabalhar de forma humanizada. Isso ajuda muito para o paciente. Quero também agradecer a Deus, tantos profissionais da área da saúde, da limpeza, os enfermeiros. Dever cumprido. Eu dei tudo que eu podia dar. Então, eu agradeço e parabenizo a equipe médica da Unimed, os seus profissionais, a toda essa estrutura que serve para cuidar bem da vida de cada um de nós. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a fazer parte dessa família Unimed e parabenizar a todos, dizer que eu fico muito agradecida de fazer parte desse momento, de a gente poder saber que a gente deu o nosso melhor e que a gente está saindo com o dever cumprido dessa pandemia. Muito bom mesmo compartilhar esses depoimentos. Vamos juntos vencer a Covid-19. A seguir, o depoimento de José Claudemir sobre atividades que trazem muita alegria para a vida dele. E mais, a receita de hoje é funcional: bolo de aveia, amaranto e cacau, sem glúten e sem lactose. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e vamos de mudança de hábitos em nova versão. Olá, eu me chamo Claudemir, sou colaborador do Hospital da Unimed e venho falar para vocês sobre as minhas duas paixões, o violão e o karatê. O karatê eu pratico desde 16 anos, eu me formei em 94 e hoje tenho um projeto de crianças carentes aqui no Oratório Festivo Nossa Senhora Auxiliadora, juntamente com um colega, um amigo, e damos aula de segunda, quarta e sexta, às 18 horas, todas para criança, voltada para criança e o adolescente, né? Já a música foi revelada assim para mim num chamamento, né? Um cunhado me chamou para tocar num encontro de casais com Cristo, eu e minha esposa.
onde participamos e aprendemos, né, a tocar, louvar e descobrimos a alegria, né, que o violão traz para a gente e para as pessoas que vivenciavam o encontro, né? Então, hoje mesmo a gente desenvolve um trabalho na capela do Hospital da Unimed. Todas as quinta-feiras, às 11 horas, temos culto e temos celebração da palavra. Também temos a visita às UTI, também com vários colegas nossos daí do hospital, ajudamos a cantar. Eu vou cantar para vocês um lema também que ficou lá do nosso Comitê da Alegria. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, se fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Ativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu é pelo que cativou. Venha você também praticar o karatê ou a música. Um dos dois, o violão, tocando qualquer instrumento, tenho certeza que vocês vão amar. Sei. Bacana, né? E você, já mudou ou resgatou algum hábito nesta quarentena? Conte pra gente, é exemplo para todos e estímulo também. E agora vamos à receita da semana. Olá pessoal, hoje eu vim ensinar para vocês como fazer um bolo de aveia, amaranto e cacau. Super fácil de fazer, ideal para quem é alérgico ao glúten e ao leite. Anote os ingredientes. Mistura de bolo de aveia com amaranto e cacau. 3 ovos. Meia xícara de óleo de coco. 1 xícara de água. Agora que vocês já anotaram os ingredientes, vamos para o preparo. Eu prefiro colocar os ingredientes líquidos para facilitar a mistura no liquidificador. Então aqui os 3 ovos, a água e o óleo de coco. E por último, assim, a mistura. Agora é só bater por 5 minutos e fica prontinho. Depois de bater a massa aqui por 5 minutos, ela ficou bem homogênea. A gente vai agora untar a forma e colocar para assar o bolo, tá? A gente unta com óleo de coco spray na forma. Ela é muito boa tanto para untar como você fritar um ovo, para você usar nas suas frituras, nas suas preparações. E também você pode encontrar nas lojas especializadas de produtos naturais. Essa mistura para bolo, sem glúten, sem leite, a gente misturou com água, né, para se adaptar aos celíacos. E essa mistura você pode encontrar em qualquer loja de produtos naturais, tá? Aqui na Vivaz nós temos, essa daqui ela é amaranto, aveia e cacau. É uma excelente opção, muito prática de vocês fazerem em casa. Pronto, agora leva ao forno baixo por uns 40 minutos. E aí fica pronto o bolo, aqui sem glúten, sem leite. O bolinho de cacau, aveia e amaranto ficou pronto depois de 40 minutos e ele ficou super fofinho. Vou mostrar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita. Gente, super aprovado, macio, fofinho e saboroso. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para evitar o coronavírus, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, se fez recordar.
rompendo 7